E essa série a gente vai começar chamada Maior Campo de Batalha da História, a Mente. E o subtítulo, de hoje é o Fator Mente por detrás de um milagre. Fator Mente por detrás de um milagre. Se prepare para ser surpreendido pelo amor de Deus, se prepare para ser surpreendido pela graça de Deus, se prepare, porque Deus tem coisas boas para você. Amém? Deus vai te fortalecer aqui, para que a partir daqui você consiga viver uma vida desencadeada, uma vida de vitórias, uma vida desembaraçada, uma vida descomplicada, uma vida menos chata, uma vida totalmente guiada, alinhada, em harmonia com Ele. Pai, eu quero te entregar essa pregação em tuas mãos. Eu quero que as pessoas saiam daqui dizendo desse culto: que Jesus, que presença, que palavra tua, não homem, não louvor, ninguém. Você tem que aparecer, Jesus. Você é o primeiro. E assim como você me fez divertir, descansar, eu quero que eles descansem na mente deles, Espírito Santo de Deus, e curtam e usufruam aquilo que vai ser falado aqui hoje. Amém? Eu queria que você escutasse uma história que eu acho que todo mundo conhece. Alguém de algum dia já escutou sobre Davi e Golias? Quem nunca escutou sobre Davi e Golias, levanta a mão, pelo amor de Deus. Quem nunca? Nunca? Ufa. Eu vou ler uma história aqui para vocês entenderem um pouquinho, para a gente voltar. 1 Samuel 17, eles falam o seguinte: se vocês quiserem fechar o olho e relaxar, eu não projetei justamente para que vocês relaxem. Escutem essa história, escutem eu falar. Assim como, sabe, teu pai ou tua mãe pegava quando você era pequenininho, começava a te ninar e contar uma história para você dormir. E assim, escutem Deus, não eu falando agora, te ninando, te contando essa história para ficar bem fixa na tua cabeça. 1 Samuel 17. Os filisteus reuniram suas tropas para a batalha. Eles se prepararam para o combate em Socó de Judá e acamparam em Éfes-Damim. Acamparam também os israelitas no vale chamado Elá. As tropas já estavam em formação de batalha contra os filisteus. Os filisteus ficaram numa montanha e os israelitas numa outra montanha, tendo esse vale de Elá entre os dois. De repente surgiu da fileira dos filisteus um gigante de quase 3 metros de altura, chamado Golias de Gate. Tinha na cabeça um capacete de bronze e usava uma armadura que pesava quase 70 quilos. Usava também caneleiras de bronze e carregava uma espada de bronze. Sua lança parecia uma viga. Só a ponta da lança pesava cerca de 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele gritando. Golias, de uma posição, desafiava os israelitas: por que incomodar todo o exército? Não sou eu um filisteu e vocês súditos de Saul? Para que a gente desgastar a tropa toda? Escolham um guerreiro e tragam a mim. Agora, se ele tiver sorte de me matar, nós, filisteus, seremos seus escravos. Mas se ele não me matar, vocês vão ser nossos escravos, vocês passarão a nos servir. Estou desafiando você, Israel. Tragam esse homem para duelar comigo. Quando Saul e as suas tropas ouviram o desafio desse gigante filisteu, ficaram aterrorizados e perderam totalmente a esperança. Nesse meio tempo, Davi chegou ao campo de batalha. Ele era filho de Jessé, o Efrateu, Belém de Judá. Jessé, pai de 8 filhos, já estava muito idoso para ir para a guerra, mas os seus 3 filhos mais velhos, de Jessé, foram para guerrear com Saul. O nome desses filhos eram Eliabe, que era o primogênito, Abinadab e o terceiro chamado Samar. Davi era o caçula. Enquanto os irmãos mais velhos estavam no campo de batalha, Davi ficou dividido entre ajudar Saul e cuidar das ovelhas do seu pai em Belém. Toda manhã e toda tarde, durante 40 dias, Golias ia até o vale de Elá e se posicionava dizendo: ei, eu desafio você, israelita, vem lutar contra mim. Certo dia, Jessé disse a Davi: pegue esse saco de trigo tostado e 10 pães e leve a seus irmãos que estão no acampamento. Leve também queijos para o capitão da divisa. Veja como eles estão passando e volte para me dizer: mas veja como Saul também está passando. Veja como seus irmãos estão se portando na guerra, na batalha contra os filisteus, lá no vale de Elá. Davi se levantou de madrugada, deixou alguém encarregado de cuidar das ovelhas e foi levar a comida, de acordo com as instruções de Jessé. Ele chegou ao acampamento numa hora em que o exército estava preparado para a batalha, com gritos de guerra. E Israel estava se posicionando na frente, de um outro lado da banda,
também preparado para o combate. E Davi, então, nesse momento, chegou trazendo os suprimentos que o pai pediu para o combate, para ajudar eles a se alimentarem. Davi deixou todos esses suprimentos para trás, correu para a linha de frente, saudou seus irmãos. Enquanto conversavam, o guerreiro filisteu, chamado Golias de Gate, saiu e se pôs de novo na frente. E começou a gritar. E começou a chamar e falar assim: vem para a guerra, não precisa botar todos. E na mesma hora, o Israel, que estava ali muito corajoso de novo, aparentemente deu um passo e recuou para trás. E entre eles diziam-se o seguinte: você já viu alguma coisa parecida? Esse homem provoca Israel abertamente. Quem vai conseguir matá-lo? Está feia a situação para a gente. O rei, aquele que de alguma forma se posicionar corajoso, oferecerá sua filha por mulher, isentará que toda a sua família pague imposto. Davi, correndo com um homem que estava ao seu lado, perguntou: qual será a recompensa mesmo que ele falou? Quem matar esse filisteu que desonra a Deus? Afinal, quem é esse incircunciso? Quem é esse cara aí que não conhece a Deus, falando mal do meu Deus e do meu povo? Quem é esse cara? Repetiram então a Davi falando assim: o rei fará isso, isso e isso. Então Davi foi e Eliabe, que era o seu irmão mais velho, viu Davi conversando com os soldados e perdeu a paciência. O que você está fazendo aqui, cara? Por que você não está cuidando das ovelhas magricelas que você deixou lá, que nem disso você sabe fazer direito? Eu sei qual é a sua intenção, você veio aqui para assistir a batalha de camarote, você é presunçoso. Davi respondeu: qual é o teu problema, irmão? Só fiz uma pergunta. E ele ignorou seu irmão, voltou para o outro soldado e se fez a mesma pergunta. E ele recebeu a mesma resposta. Alguém contou a Saul o que Davi estava conversando, e o rei mandou chamá-lo. Davi disse: Senhor, não perca a esperança, Saul. Estou pronto para enfrentar esse filisteu. Aí Saul falou: cara, presta atenção, você é muito jovem e inexperiente. Esse filisteu, o que ele tem de guerra, você nem de vida tem. Davi retrucou: eu sou pastor e cuido das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso ataca um cordeiro no rebanho, eu saía atrás, matava, resgatava o cordeiro. Se o animal quisesse me atacar, eu o agarrava, torcia o seu pescoço e o matava. Leão ou urso, não importa, qualquer um deles eu matava, porque por isso faria a mesma coisa com esse filisteu que não crê em Deus, que está afrontando e debochando de nós e do Deus vivo. O Eterno que me livrou das garras do leão e das garras do urso também me livrará desses filisteus. Saul então não tinha o que fazer, foi o único cara corajoso, destemido que apareceu, falou: tudo bem, pode ir, que Deus te ajude, seja o que Deus dará. O rei equipou Davi com a sua armadura, pôs na cabeça de Davi a sua armadura de bronze, o seu capacete de bronze e a sua espada de bronze também na cintura. Mas Davi não conseguia se locomover, era muito pesado para ele. Davi disse a Saul: cara, para com isso, eu não consigo, eu não estou acostumado. E ele pegou e retirou tudo. Davi pegou o seu cajado de pastor, escolheu 5 pedras lisas do riacho, pegou o seu alforje e com o seu estilingue se aproximou de Golias. Golias, por sinal, o filisteu, que andava de lá para cá atrás do seu escudeiro, viu Davi se aproximando. Ele olhou para baixo e zombando disse: vejam só, um jovem ruivo, arrumadinho, fraco, eu vou passar por cima de você, eu vou cortar a tua cabeça, eu vou jogar isso para os corvos, eu te amaldiçoo no nome do meu Deus. Acaso sou eu, por acaso, um cachorro para você vir com um pau e me chotar? O filisteu esbravejava dizendo: eu vou te atropelar, Davi, eu vou te atropelar, você vai ver o que eu vou fazer contigo. Davi respondeu: você vem contra mim com espada, lança e dardos, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Você zomba contra o meu Deus hoje, você me amaldiçoa, mas eu vou cortar a tua cabeça e eu vou dar a tua cabeça para os corvos. Eu vou passar por cima de você. Você vai ver quem é que está comigo. E você vai saber que há um Deus extraordinário em Israel, e todos ficarão sabendo que o Eterno salva sem depender de espada ou lança. A batalha pertence ao Eterno e Ele entregará você nas minhas mãos. A palavra do jovem mexeu tanto com o filisteu que ele começou a vir na direção de Davi, que diz: deixando as fileiras de Israel para trás, saiu correndo em direção ao filisteu, pegou a pedra lisa, limpa, tirada desse riacho limpo e jogou, lançou na cabeça desse filisteu, chamado Golias. E na hora a pedra bateu na fronte dele e ele caiu para frente, não para trás, impulsionado pelo Espírito Santo, empurrado, porque naturalmente ele deveria cair para trás. Ele cai para frente, mostrando que não foi espada nem nada. E naquela hora,
o povo de Israel que passava medo, o povo de Israel que temia ele, ganhou coragem, porque Davi subiu em cima de Golias e cortou a cabeça desse, mostrando como troféu a vitória que Deus tinha dado para ele. E todo Israel por isso se encorajou e foram e atropelaram o exército dos filisteus. Amém? É legal essa versão, né? Se você não conhece essa versão aqui, está na Bíblia, é a mensagem. Eu gosto muito de ter 2 Bíblias, King James, entre outros, para estudo, e a mensagem. Ela traz uma mensagem, uma linguagem bem contemporânea. Aqui a gente falou de 3, se você reparar aqui, nós falamos de 3 pessoas. Saul, Davi, da parte dos israelitas, e falamos de Golias, da parte dos filisteus. E olha que interessante, a gente está falando de mente, da batalha na mente, correto? Filisteu no original, a palavra é pelisti, significa imigrante. A palavra filisteu, no original, significa imigrante, ou seja, aquilo que está fora, aquilo que quer imigrar. Aquela batalha, a gente leu ali, ela se passou durante 40 dias, sem um soco ser trocado. É muito interessante isso. Não havia um soco, até Davi, de fato, ir ao encontro de Golias, um soco não tinha sido trocado, uma lança não tinha sido dada. Foram 40 dias, 40. Preste atenção, 40 dias. Israel de um lado, filisteus de outro, Israel de um lado, os imigrantes de outro. Golias, ali representando os imigrantes, no vale de Elá. 40 dias. Botando Israel para baixo, botando Israel em depressão, humilhando Israel, colocando Israel somente com palavras, vencendo sem simplesmente pegar a espada, vencendo aqui, ó. Amedrontando a Israel aqui, ó. E a Bíblia fala que foram 40 dias, e a gente sabe que o número 40 na Bíblia é o número que fala de provação. É o número que fala de provação, de preparo. 40 dias Jesus jejuou, 40 dias da questão de Moisés jejuando, e assim vai. 40 dias do dilúvio. Foram dias de provações, foram 40 dias. Os imigrantes, e pasmem, olha que doideira. Qual era o nome do vale que eu falei aqui? Alguém lembra? O vale de Elá. Quando você lê 1 Samuel 17, você vê literalmente Filisteu de um lado, Golias Israel de outro, e Golias posicionado no vale de Elá. E Elá, quando a gente vai no original da palavra, significa carvalho, uma planta, carvalho. Quando a gente vai lá no hebraico, Elá representa o carvalho, aquela árvore frondosa. E quando você vê de alguma forma o Elá na Bíblia, o carvalho na Bíblia, isso é simplesmente Israel, quando ele se conectava entre ele e Deus. Quando ele ia para algum local se conectar aqui, ó, onde a presença de Deus se conectava da pessoa física com a pessoa de Deus. Vou juntar tudo isso aqui para vocês entenderem. Os filisteus, os imigrantes, eles estavam, através de um representante deles chamado Golias, no vale de Elá, ou seja, na mente de Israel, durante 40 dias, bombardeando. E isso a palavra traz para a gente aqui. Porque não tinha um soco, foi o que eu falei, não tinha um soco sido trocado. Eles estavam com medo de Golias simplesmente porque esse simplesmente falava. Foram 40 dias derrotando Israel na mente. Derrotando Israel na mente. E a gente vai ver exatamente como isso funcionou, essa estratégia de Satanás funcionou na vida de Golias, na vida, de Saul, que era o rei, que era o cara que estava mais preparado para estar ali na frente. 1 Samuel 17, eu vou ler aqui os pedaços picotados daquilo que eu li no inteiro para você entender. A gente começa, primeiro Saul contra Golias. Agora, se vocês quiserem ler comigo lá. Disse mais o filisteu: hoje desafio a companhia de Israel. Dá-me um homem para que ambos pelejemos. A resposta de Saul no verso 11. Ouvindo então Saul e todo Israel esta palavra dos filisteus, espantaram-se. Eles temeram muito. E essa palavra, quando a gente também vai no original, o temeram,
e tanto quanto atemorizados, é simplesmente eles se renderam mentalmente. Eles começaram a adorar, a reverenciar Golias e os filisteus aqui, ó. O cara não tirou uma faca, o cara não tirou uma espada, ele simplesmente se apresentou como um imigrante no Vale de Elá, na mente deles, e ali começou: vocês são fracos, você não vai conseguir gerar esse projeto, você está derrotado. E aquele que deveria tomar a posição, que era o rei, ungido de Deus, ele simplesmente, diante de uma afronta do imigrante, ele simplesmente recua. Ele simplesmente é atemorizado e tem medo. Ou seja, ele começa a reverenciar aquelas palavras contrárias que estavam sendo lançadas contra eles. Verso 16. Chegava-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias somente aqui, ó. Olha a resposta de Saul. Verso 19. Estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, no vale de Elá, pelejando contra os filisteus. Hã? Mas como assim? Ele estava pelejando contra os filisteus? A Bíblia diz que estava ele de um lado, filisteu de outro, Saul sozinho no vale do Carvalho, e ali no verso 19 diz que eles estavam pelejando. Sabe aquela questão que você está tão, às vezes, vou trazer por um terceiro, que ele está tão, às vezes, neurótico, psicopata na mente dele, de medo, de temor, que ele começa a dar soco sozinho. Não, já viu aqueles filmes? Que o cara começa a botar uma venda e o cara começa a dar soco para tudo quanto é lado? É isso que estava acontecendo com Israel aqui. De tanto medo que eles estavam, de tão atemorizados, no verso 19 diz que eles começaram a pelejar. E aí quando a gente vai no verso 20, não está aí não, mas não está aí não. No verso 20, diz que eles começaram a gritar também. Eles começaram a gritar. Já viu quando você de alguma forma encontra um cachorro? Que você fica desesperado, a primeira coisa que você faz é o que do cachorro? Começa a gritar, não é? Ah! Tu está morrendo de medo. Tu começa a gritar, apavorado para aquele cachorro, para aquele animal que você tem medo de sair de perto de você. E assim exatamente a cena que estava aqui. Eles começaram a bater, dar soco no ar, e começaram a gritar. E aí me vem de novo, quando a gente vai no verso 24, diz que o Golias vindo aquilo, eu imagino o Golias assim, ó. E é aquela cena de filme. Bum! E lá no verso 24 diz que eles correram, saíram desbaratados, de um lado para o outro. E aí falaram o seguinte: cara, o que eu faço? Quem que vai poder deter esse cara? Chapolin Colorado? Os jovens não riram, não é da idade deles já. Estão tudo sério olhando para mim ali, não existe? Vocês não lembram de Chapolin Colorado? Nunca viram Chaves, nada disso? Já viu, né? Quem que poderá nos deter? Quem poderá nos ajudar? Quem poderá fazer? Quem? E agora a gente vai. Saul e Davi. Outra cena que acontece ali no meio. 1 Samuel 26 diz o seguinte. Esse foi o posicionamento de Davi. Quando ele vê tudo aquilo acontecendo, Golias gritando, o povo recuando, e ele fala o seguinte no verso B. Afinal, quem é esse incircunciso? Filisteu pensa que é, para insultar o exército do Deus vivo. E aí lá no 31 a gente tem a resposta de Saul. Aí Saul mais uma vez decepciona. Ele estava totalmente avariada a mente dele. Ele diz, alguém contou a Saul que Davi estava conversando, e o rei mandou chamá-lo. Davi disse, Senhor, não perca a esperança. Estou pronto para enfrentar esse filisteu. Verso 33. E aí Saul disse, você não tem, olha a resposta de Saul, o único cara que se apresenta com a mente forte, olha a resposta de Saul. Você não tem condição de lutar com esse cara. Eu sei que meu exército está voltando todo para trás, eu sei que a coisa está dando ruim, mas você é jovem e inexperiente. O filisteu tem mais tempo de guerra do que você de vida. Mais tempo de guerra do que você de vida. Esse era o posicionamento de um cara que estava com a mente totalmente fraca, abalado pela opinião de terceiros, por simplesmente pela sociedade, pelos problemas. O cara que foi chamado para ser rei. O cara que foi chamado para liderar Israel. Agora a gente pula. A gente vai ver praticamente o mesmo comportamento, as mesmas ações, o mesmo local de batalha, agora o posicionamento de Davi.
Mesmo 1 Samuel 17, agora Davi versus Eliabe. Eliabe, só para lembrar vocês, era o irmão mais velho. O soldado que estava ali disse para Davi: assim farão aquele que ferir ao filisteu. Saul dará a sua filha para casamento e de alguma forma não pagará imposto. E ouvindo Eliabe, preste atenção, no verso 28, seu irmão mais velho falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Você desceu e deixou aquelas ovelhas lá, magricelas, que você nem sabe cuidar direito. Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Eu sei que você desceu aqui simplesmente para ver a gente perder. Você é um cara presunçoso, Davi. E aí a resposta de Davi no verso 29 e no verso 30. Qual é o teu problema? Eu só fiz uma pergunta, irmão. E aí ele não quis nem saber, ele ignorou o irmão. Ele não se abateu com a opinião de terceiros e simplesmente continuou a caminhada dele. Foi no outro soldado e perguntou a mesma coisa. E a resposta do outro soldado foi a mesma: que dará de alguma forma bens e tudo mais, enfim, aquele que derrotasse, assim Saul faria. Alguém contou a Saul. Davi disse: Senhor, para Saul, não perca a esperança. Estou pronto para enfrentar esse filisteu. Ele não se importa com a opinião de terceiro, ele simplesmente vai para dentro. Agora a gente pula. Agora Davi versus Saul. Foi Davi versus Eliabe, mesma circunstância que a gente leu em cima. Davi versus Saul. Verso 33. Saul respondeu a Davi: você não tem condições de lutar. Lembra disso? Ali em cima, ali no texto. Você é pequeno, é fraco, é inexperiente. Mais tempo ele tem de guerra do que você de vida, meu filho. Olha a resposta de Davi. Verso 34. Ele poderia muito bem ter acanhado. Falou: cara, meu irmão agora é o rei. Estufa o peito. Espírito Santo, teu servo apacentava ovelhas do meu pai. E quando vi um leão e um urso, tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e feria, livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava a mão na barba e o feria e o matava. Assim feriu o seu servo leão como o urso. Assim será este circunciso filisteu, como um deles, porque afrontou o exército de Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e da garra do urso. Ele também me livrará, Saul, da garra desses filisteus. E aí Saul, não tendo o que fazer, disse: vai, Deus seja contigo. Terceiro posicionamento de Davi. Davi versus Golias. E quando ele, depois que Saul libera ele, verso 42. Ali? Tá, foi. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo, jovem, gentil de aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para que tu vires a mim com esse pau? E o filisteu, pelo seu Deus, começou a amaldiçoar Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e te darei a carne do céu, eu vou te atropelar, eu vou te dar para os corvos. Davi poderia ter falado: cara, meu irmão, dentro da minha casa, cara. Dentro da minha casa eu sofro esse preconceito, dentro da minha casa eu não sou valorizado. Agora fora, com o rei, o cara que eu votei, o cara que eu abracei na eleição, virou as costas para mim. O cara que de alguma forma eu apostava minha ficha toda, virou as costas para mim. E agora esse filisteu, mais um me chamando de ruivo, pequeno. E isso, preste atenção, tem um impacto espiritual absurdo. Não sei se você parou para pensar nisso já. Foi exatamente o que a família de Davi fez quando escolheu botar Eliabe e os outros 7 irmãos e esconderam Davi lá dentro. Você é pequeno, é fraco. Satanás vem na ferida de Davi de novo. Satanás ele vem na mesma ferida que a família de Davi tinha feito com ele. Esse cara devia estar mentalmente destruído. Cara, eu chego a ficar arrepiado. Satanás ele é muito malandro, ele pega exatamente a tua ferida, exatamente aquilo que você mais tem temido, mais sofre, e vai botar alguém no meio do caminho para falar assim: ó, lembra aquilo que aconteceu 2 anos atrás? Lembra dentro da tua casa? Você fica assim: porra, como é que até esse cara está sabendo disso? Ele tem bola de cristal? Como? E exatamente essa ferida que o imigrante ele bate. Aonde? Na mente de Davi. Lembra que filisteu significa imigrante. É exatamente isso. Você é fraco, ruivo, magrinho, eu vou te atropelar. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo,
Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem você tem afrontado. Hoje mesmo, preste atenção, imigrante, hoje mesmo o meu Deus te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e entregarei a tua cabeça. A tua cabeça. Golias falou que jogaria a cabeça de Davi. Davi pega as palavras de Golias e usa não isso como olhando um copo meio cheio, mas ele usa isso como um copo cheio totalmente, não um copo meio vazio, desculpa, mas um copo totalmente cheio. Ele não usa isso como uma pedra que está afundando ele, mas como um trampolim. Ele usa a própria fala de Golias para dizer: eu vou pegar a tua cabeça e vou lançar para os corvos. Eu vou pegar você e vou te atropelar. E você vai saber que há um Deus em Israel que peleja por mim e peleja por esse povo. E ele me entregará nas suas mãos. Demais, né? Demais, né? E olha que interessante. A posição de Davi, ela não se deu por acaso. Ela não se dava simplesmente porque ele vestiu a armadura certa. Olha a armadura que a gente leu junto, olha a armadura de Golias. Vamos lá, Marco? 1 Samuel 17, de 4 a 7. De repente surgiu das fileiras dos filisteus um gigante de quase 3 metros de altura. Lembra disso, né? Chamado Golias de Gate. Tinha na cabeça dele um capacete de... E usava uma armadura que pesava quase 70 quilos. Usava também caneleiras de... E carregava uma espada de... Sua lança parecia uma viga. Só a ponta da lança pesava 7 quilos e 200. Seu escudeiro ia frente a ele. Olha a armadura que Saul queria colocar em Davi. Vamos lá, Marco? 1 Samuel 17, 38. E Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça de Davi um capacete de... E vestiu ele também de couraça e deu a espada também de bronze. A Bíblia não traz aqui de bronze exatamente, mas provavelmente seria de bronze. E é muito interessante, preste atenção nisso. Toda vez que bronze, quando você lê na Bíblia, não 100%, enfim, mas 90% das vezes quando você lê bronze na Bíblia, isso aponta para condenação, para juízo e para julgamento. Não se esqueça disso. E aquilo naquela hora era exatamente, você lembra que Golias é o imigrante, ele estava operando com falas ali no vale de Elá, que significa onde você se conecta com Deus, e ele vestia e lançava bronze, acusações. Não era isso que ele fazia contra o povo de Israel? Não era isso que ele fazia? Ele lançava acusações: vocês são fracos, vem contra mim, eu vou derrotar a sua família, quem você é? Você acabou de brigar com a tua mulher, você acabou de brigar com o teu marido, olha como é que você é um fracassado, olha os teus projetos, olha o que tua cliente acabou de falar de você, olha o teu futuro, olha o que teu pai falou, o que tua mãe falou. Era isso exatamente que Golias, ali no vale de pensamentos, lançava sobre Israel. O bronze, ele significa acusação, peso, juízo, na maioria das vezes. E aqui era exatamente isso. E você vê que Davi, conforme eu li aqui, Saul, ele estava tão impregnado, tão enredado pela conversa de Golias, que ele pegou Davi e vestiu com a mesma palavra de acusação, de medo, sobre Davi. Ele pega a mesma armadura que ele, Saul, tinha, e começa a vestir Davi de bronze, com a cabeça, com o corpo. Exatamente, ele estava tão envenenado, tão envenenado. Aquilo que 40 dias Golias estava fazendo contra Saul estava dando tanto efeito, que sem encostar uma mão nele, fez Saul dançar a música que Golias queria. E bota a armadura dele dentro, em cima de Davi. Uma armadura de peso, de juízo, de condenação. E você vê a resposta de Davi. Vocês lembram que quando Saul veste Davi, Davi começa a se bater e fala assim: não, isso aqui é muito pesado para mim. Isso aqui não dá. Eu não consigo caminhar com isso. Eu não consigo caminhar com acusação. Eu não consigo caminhar na lei. Eu não consigo caminhar com essa pressão. Eu tenho que dar. Eu tenho que dar. Se eu não der, o devorador vai me tomar. Eu tenho que dar meu dízimo, eu tenho que dar oferta, eu tenho que fazer. O pastor falou.
Se eu não fizer, eu não vou conseguir. Eu tenho que estar na igreja todo domingo, eu não posso tirar um domingo para passear com a minha família. Aí você faz o domingo tão sagrado quanto os judeus aí criticam que fazem um sábado, entendendo que o teu culto é um culto diário, não dominical. E você está cansado dessa religiosidade, você está cansado dessa acusação, desse peso que colocaram em cima de você, que o homem doutrinando, o homem de alguma forma querendo te conduzir conforme ele entende, não conforme a palavra coloca, cheio de medo da acusação, te colocando exatamente como Davi. E aí vem o rei, o sacerdote, que deveria te trazer uma solução, que é o pastor, ele te bota o mesmo peso que o mundo te coloca. Parafraseando, o rei, que no caso aqui é o pastor, é o sacerdote da igreja, ele, em vez de colocar uma alegria dentro de você, para que você saia leve, tranquilo, vivendo na graça, não debaixo da pressão da lei, eu tenho que dar, eu tenho que fazer, ai, se eu não fizer, ai, meu peso na consciência, ai, meu Deus, ai, eu tenho que estar... Você sai pior do que entra. E você sai pior do que entra. Davi se sacode e fala assim, cara, eu não consigo andar desse jeito. O meu nome significa amado. O nome de Davi significa amado, querido. Eu sei que eu sou amado por ele. Eu sei que eu sou querido por ele. E isso não serve para mim, porque aqueles que são amados, são queridos por ele, não andam segundo o conselho da lei, mas não segundo conselhos do ímpio, mas segundo a sua graça, o seu favor. Eu ando leve, porque eu sei que tudo que tinha que ser feito foi feito na cruz. Olha a armadura de Davi, Efésios 6,11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Grava isso, ciladas do diabo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia do mal. E havendo feito tudo, ficais firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, a vestidura e a couraça da justiça, e calçados com o pé da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Israel, ele estava numa cilada espiritual. Vocês concordam comigo? Não teve guerra, não tinha soco. Ele estava numa cilada mental, numa cilada espiritual, definhando, dia após dia. Definhando, te colocando para baixo, amargurando, dia após dia. Olha o que significa essa palavra no original. Artifício, truque, arte e malandragem. São artimanhas e truques que vão enganando, trocando a sua mente, que depois de uma repercussão no mundo natural, são verdades que são criadas no mundo espiritual, através da sua psique, que se você não proteger ela através de Cristo, elas terão repercussão na tua vida física. Cilada ali, quando a gente vê, é metodeia. A palavra no original, no grego, aqui que é o Novo Testamento, significa metodeia, metodiar, que é um artifício, uma malandragem que Satanás vai usando para poder te desconectar, para poder fazer andar em desarmonia com aquilo que a Bíblia diz. Davi tem essa percepção, ele tem essa sacada, essa malandragem, e pega o capacete, literalmente, da salvação. O verso 17 diz o seguinte, que a gente leu lá, tomai o capacete da salvação. Isaías 59:17 também reforça sobre isso. Isso lá no Velho Testamento já falava, porque se vestiu de justiça, como de uma couraça, e o pôs o elmo é capacete, da salvação na sua cabeça, e por sua vestidura pôs sobre as suas vestes vingança, e cobriu-se de zelo, como de um manto. Essa palavra capacete, olha que interessante, a gente fala de cilada como sendo uma cilada na cabeça. É aqui, ó. É aqui que começa todas as coisas. Antes de você agir, de viver no mundo natural, isso passa primeiro por aqui. Primeiro por aqui, ó. Começa tudo aqui. Medo, pressão, atitudes. E olha a palavra no original que a gente traz do grego. É difícil de pronunciar, tá? Perikelafia, que é um capacete. É uma proteção da... O que está escrito ali? Da o quê? Da alma. A alma, a gente sabe que é a nossa psique, é a sede dos nossos sentimentos. Aqui, ó. Proteção da tua psique. Então, Davi, ele sabe, eu não posso andar com essa vestidura de Golias, eu não posso andar com essa vestimenta que Saul quer me colocar, eu preciso me reforçar com a armadura de Deus. Preciso tomar urgente esse capacete.
porque é ali que Israel está perdendo a guerra. É aqui, ó. Eles estão perdendo a guerra aqui, ó. Eles estão tomando guerra aqui, ó. Eu preciso pegar esse capacete da salvação. E vocês lembram comigo, a gente tem estudado sobre isso. Você que não lembra, que está vindo a primeira vez, salvação, essa palavra, no original da palavra, quando ela foi escrita no grego, significa sotéria e sozo, ou seja, cura, libertação, prosperidade, salvação. É isso que significa salvação. Salvação não é simplesmente, quando você lê, toda vez que você lê no Novo Testamento salvação, está tudo englobado. Jesus colocou tudo englobado dentro de salvação. Além de salvação, é cura, libertação, é sozo, é prosperidade, família abençoada, está tudo isso, paz, shalom, está tudo dentro de salvação, dentro de sotéria sozo. Então o que Deus está falando para você é que você precisa, você está perdendo as suas guerras no natural, porque você ainda não conseguiu vencer a sua guerra mental. Você tem vivido dias ruins na terra, porque você tem perdido a tua guerra mental. E é natural quando você perde a guerra mental, a guerra física está perdida também. É natural que isso aconteça. E é exatamente isso que Deus está falando com a gente. Tome o capacete da minha salvação de Cristo. Coloque isso em você 24 horas quando você acordar, quando você for dormir, durante o seu trabalho. Coloque isso na tua cabeça. Porque isso vai proteger a tua mente. Isso vai proteger a tua psique. Rafael, mas como que Davi fez isso? A gente tem que participar da parte prática. Senão a gente fica, tá bom, legal, bacana, mas eu preciso pegar. Como é que eu faço isso? Isso existe em algum lugar? Dá para pagar? Dá para parcelar em 10 vezes? Me diz aí que eu vou lá. Isso vende, sei lá, na Shopee, na Shein. Manda aí que eu vou comprar. Primeira coisa, se você parar para prestar atenção, Davi, ele não brigava exatamente contra Golias. Ele não queria saber o nome de quem estava ali. Davi não perguntou, repara na Bíblia, uma vez qual era o nome dele. Ele sempre lhe dava o filisteu. Vocês filisteus. Vocês filisteus. A Bíblia que cita o nome dele, Golias de Gate, que era a região. A luta de Davi não era contra a carne, não era contra o sangue. A luta de Davi não era contra o irmãozinho do lado, contra a mulher dele. A luta de Davi não era contra o marido, contra o patrão. Fiz bico, ele não falou comigo hoje no culto. Ele não falou comigo hoje lá na roda da igreja da pizza. Não sabe, ele não me disse te amo agora de manhã. Ele não me ama mais. Sabe, ela está estranha comigo. Um bico. Davi, ele estava pouco se lixando, cara, para qual era o adversário carnal dele. Efésios 6,12, que antecede a armadura que a gente leu ali. Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes da treva que opera nas regiões celestiais, que usa essa pessoa que está do teu lado, às vezes, ou que está fora, para poder jogar uma piadinha, alguma coisinha para poder te ferir, te machucar. E por que eu falo que Davi entendeu que a luta dele não era contra a carne ou contra sangue, mas contra essas potestades? Ele entendia que ele precisava se posicionar espiritualmente. E aí a gente vai para o segundo ponto. Davi, a gente falou isso semana passada, no culto de Páscoa, a gente tem batido nessa tecla muito. Davi alinhava aquilo que ele sentia no coração com aquilo que ele falava. A gente fala aquilo que o coração está cheio e se enche com aquilo que a gente fala. É um ciclo. Você fala o que o teu coração está cheio e de alguma forma você se enche. Enche o teu coração daquilo que você fala. E é exatamente a postura que Davi fez. Só que a gente avança um pouquinho e vai em Provérbios. Coloca para mim. Olha que interessante que o escritor de Provérbios coloca aqui. Porque como imaginou no seu coração, ele alinhava aquilo que ele falava com aquilo que estava no coração dele. Ele alinhava exatamente aquilo que ele falava que estava no coração dele. Provérbio 23 diz o seguinte, isso aqui é muito interessante. Porque como imaginou no seu coração, assim é ele.
Assim como imaginou no coração, assim é ele. O que você tem imaginado no seu coração contra você? Que você tem usado contra você? Aquilo que você imaginou no coração, assim é ele. Rafael, eu sou um fraco. Eu sou um nada. Sou pequenininho. Vou te falar, assim você vai ser. Rafael, eu não consigo de alguma forma avançar. Eu tenho sérios problemas psicológicos. Eu estou afim com a minha esposa de te ajudar. Tem líderes capacitados na igreja para te ajudar. Mas você não pode continuar nessa posição. Porque assim como você se imagina, assim você é. Isso é muito sério no mundo espiritual. O que você tem imaginado sobre você? Um cara dependente de governo? Um cara dependente de político? Uma pessoa dependente de A, de B ou de C? Uma pessoa que vive segundo a tua fraqueza e não segundo aquilo que ele conquistou? O que tem trazido no teu coração? Aquilo que você imagina dentro do teu coração, dentro da tua psique, assim você é. Percebam que Davi, toda vez que Satanás, através de alguém, lançava dardos inflamados, ou seja, falas, que é o que Saul, que é o que Golias fazia, ele lançava dardos inflamados. Tá. Quando a gente leu lá dardos inflamados, não é algo natural, são palavras no mundo espiritual que são lançadas no mundo natural contra você e contra mim. Davi, ele se munia com aquilo que ele tinha que se munir, com ações espirituais e não carnal. E aí quando a gente vai, isso é muito interessante, porque a gente acha, não sei se vocês já passaram por isso, mas a gente achava que de alguma forma Satanás tinha poder de tocar na gente, sabe? Me derrubar, me dar uma rasteira, sei lá, me dar um soco, vou batalhar, né? Vou pro fight, pá, vai embora, né? Vem Satanás, vem que eu vou dar direto, pá, pum, foi. 1 João 4,13 diz que nisto sabemos, não está aí não, tá, Marcos? Nisto sabemos que estamos nele e ele em nós. E ele nos deu o seu Espírito. E aí a gente vai a 1 João 5,18 diz: sabemos que é todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas que Deus, em Deus é gerado e conserva-o a si mesmo. E o maligno não o toca. Presta atenção, Satanás não tem o poder e o direito, esquece isso. Isso é mentira que um dia contaram para você, que você precisa entrar em guerras e batalhas, porque Satanás, sabe, está sentindo como se fosse um... Satanás, ele não pode encostar em você, na tua família, nos teus negócios. Ele não pode. Lembra da história de Jó? Ele pediu permissão. Você agora está em Cristo. Nem Jó, nem na época, você está em Cristo. Agora acabou. Nem isso ele pode pedir permissão. Então a forma dele te ferir é lançando dardos inflamados. É de alguma forma ele lançando palavras, reportagens, pensamentos, atitudes no que está no teu entorno contra você para tentar te ferir. E Davi combatia isso com palavras. Isso reforça exatamente que Satanás não pode encostar em você quando a gente vai em 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramindo como se fosse um leão. Isso é muito interessante, porque ele não anda ao redor, ele anda ao derredor, e bramindo não bramindo porque ele não é o leão, como o leão. Ele é um gatinho. Só que ele pega o megafone e começa a gritar no teu ouvido e você cai como uma cilada, assim como Saul caiu. Cara, ele não anda ao teu redor, ele anda ao teu derredor. Ele não tem poder de tocar em você, na tua família, no teu negócio, nas tuas finanças. Você precisa se posicionar. E ele não brame, ele não é um leão. Ele aparenta ser como um leão. Ele é um mentiroso, ele é fake. Então você precisa abrir a sua boca, confessar e se posicionar contra essas mentiras. Davi fazia isso, ele se posicionava em fé. Ele primeiro entendia que a luta dele, como que eu pego esse capacete, Rafael? Eu primeiro entendo que a minha luta não é contra quem está do meu lado, não é contra a economia, não é contra o político, não é contra minha mulher, não é contra meu filho.
A minha luta é contra as armas espirituais. É a primeira coisa, identificar. Segundo, para você pegar esse capacete, é você usar aquilo que você fala. É você usar aquilo que você fala contra aquilo que tem te afrontado. Davi, ele pega a única coisa na armadura que é para atacar, que é o Espírito. A palavra do Espírito. O resto tudo é de defesa. Escudo, os evangelhos, o calçado, o calçado que ele calça no pé dos evangelhos, a única coisa para atacar é a espada, é a palavra. A única coisa que Deus te deu para você atacar o teu inimigo é aquilo que sai da tua boca, não é com a tua força. Preste atenção nisso. Que Davi falou, mexeu com o filisteu. A palavra, verso 48 ali em cima, que ele falou, mexeu com o intruso. A palavra que Davi falou, o amado de Deus, falou quando ele estava ali no vale, na briga psicológica contra o intruso, mexeu com aquele que estava querendo distorcer a alma dele. Querendo distorcer, fazer a mesma coisa que ele fez com Saul. O intruso estava querendo fazer com Davi a mesma coisa que ele fez com Saul. Colocar ele para baixo, trazer passado para a mesa, colocar problemas. E Davi simplesmente ele usa a boca. Vamos continuar lendo. 48 e 49. As palavras do jovem mexeram com o filisteu. E ele começou a vir em direção a Davi, que deixando as fileiras de Israel, atrás de si saiu correndo em direção ao filisteu. Davi pegou uma pedra de alforje, lançou com estilingue e atingiu a testa desse filisteu. A pedra ficou cravada em sua fronte. O gigante caiu com o rosto em terra. Vou voltar lá no começo, lá do 48, para você entender. A palavra do jovem mexeu com o filisteu. E ele começou a vir na direção de Davi. Quando você está numa batalha mental, que você começa a abrir a tua boca e declarar, eu estou desempregado, mas eu creio que Deus vai prover. Hoje eu estou passando aperto, mas eu creio, hoje eu estou no vermelho, mas eu tenho certeza que ele se fez pobre para que nele eu fosse rico. É natural que Satanás não recue. Mas assim como aconteceu com Golias, o que a palavra disse ali? Olha comigo. As palavras do jovem mexeu com o filisteu. E ele começou a vir aonde? Em direção a Davi. Quando você abre a sua boca e começa a se posicionar no mundo espiritual, é natural que Satanás não se dê por vencido, apesar dele ser vencido, não pelas tuas palavras que você está colocando ele ali, mas na cruz do Calvário, ele venha para cima de você para tentar te intimidar de novo. E aí é natural que a gente pense, conforme a gente sempre pensa, cara, por que eu fui catucar essa onça com vara curta? Por que eu fui fazer isso? Antes eu não tivesse me convertido. Já passou isso pela tua cabeça? Eu escuto isso direto. Estou vindo para a igreja, ficou pior. Estou vindo para a igreja, ficou pior ainda. Eu estou confessando, aquela mulher que, meu Deus do céu, agora ela não é mais uma mulher que implica comigo, ela virou uma peste. Piorou. Ela não para de pegar no meu pé. Eu vim para a igreja e ela começa a encher minha paciência. Porque aquele homem não aguenta. Eu falei, estou orando, estou declarando, e em vez dele beber uma garrafa, agora ele está bebendo 2, 3. O resultado, quando você começar a se posicionar em fé e declarar aquilo que a Bíblia diz é natural, que as coisas que Satanás tem te bramir como se fosse um leão para tentar dar a última cartada e te assustar. É natural que isso aconteça. É natural que de alguma forma ele pegue para tentar te assustar e dê a última cartada e comece a gritar, e comece a esbravejar, e comece a falar, caramba, ele não vai conseguir, eu vou fazer ele desistir nos 48 do segundo tempo. É exatamente assim que acontece com a nossa vida. Mas você não pode temer esse intruso. Ele não é mais forte que o teu Deus. Ele é um derrotado antes mesmo de você falar. A tua palavra não é ela que vai derrotar Satanás. A tua palavra ela é só uma questão de posicionamento. Lembrando o que foi feito na cruz, aonde ele foi derrotado. Lembra, você e eu não somos um exército de conquista. Nós somos um exército de ocupação. Você não tem que conquistar mais nada. Eu tenho que conquistar meu carro novo, minhas finanças. Para de falar coisas erradas para o mundo espiritual. Você não tem que conquistar nada, isso já foi conquistado por Cristo para você. Se você está alinhado com os sonhos de Deus, se Deus colocou esse sonho na tua cabeça, Deus tem te dado esse sonho, você somente ocupa o território.
Você não conquista território. O território já foi conquistado há mais de 2000 anos atrás. E aí, quando você lança a tua palavra vem para preencher um vazio, uma lacuna no mundo espiritual que precisa ser preenchida. Apenas isso. Você lança a tua palavra para que ela vá ao mundo espiritual e tenha o efeito que ela precisa ter. Para relembrar Satanás, só para relembrar, só para dar aquele toque de amigo ou de inimigo. Satanás, já foi, cara. Isso é meu. Eu sou curado em Cristo. Eu sou próspero em Cristo. E parafraseando, quando a gente continua lendo ali, diz que Davi, ele não se intimidou. Ele falou, cara, meu pai já tentou me parar um dia, Eliabe tentou me parar, Saul tentou me parar, você tentou me parar, Golias. Mas isso aqui, ó, é dele. E aí você lê ali comigo, no verso 49, diz que Davi, ele não recuou. Ele foi num riacho, pegou uma pedra lisa e foi para dentro. Ah, é? Agora você vai ver. Eu vou pegar essa pedra aqui, eu vou pegar o estilingue, eu vou largar-lhe a pedrada na tua cabeça. Você vai ver? Tu pode ter 3 metros, ter armadura de 70 quilos, talvez a tua armadura é mais pesada que eu, hein, Gui? A gente que é magrinho assim, a armadura dele devia ser mais pesada que eu. Ele falou, agora que eu vou para dentro. Eu vou para dentro desse cara. Eu vou. Eu estou confessando, ficou pior, eu vou continuar confessando. Eu vou continuar declarando não aquilo que eu estou sentindo, mas aquilo que a palavra me garante. Ah, mas cara, Rafael, está insuportável. Se você não está vendo vitória, é porque não é o ponto final, é vírgula. Grava isso. Se a tua vida está tão embaraçada de uma forma que você está achando que é o teu ponto final, é você que está achando assim, porque isso é apenas uma vírgula e não um ponto final. O ponto final é quando Deus, através da sua vida, for glorificado. E é engraçado que Davi pega justamente a pedra lisa, a pedra lavada, e essa pedra lisa justamente aponta para Cristo. Ele poderia ter pego uma pedra totalmente cheia de coisinhas em cima, pedra dura, pedra lixada, pedra cheia de trânsito, mas a Bíblia diz, ele traz claramente que ele foi e pegou uma pedra lisa. Ele pegou uma pedra lisa, uma pedra sem acusação, sem sujeira, sem medo. Ele põe no estilingue, e o estilingue aqui representa a língua. Grava isso, toda vez que você lê. O estilingue representa a língua. Sabe por que representa a língua? Porque ele vai lançar a pedra aonde o teu corpo físico não ia. A tua palavra ela é capaz de ir aonde o teu corpo físico não vai. Pegou? A tua palavra ela é capaz de ir onde o teu corpo físico não vai. Lembra Jesus quando foi curar o filho do centurião e o servo do centurião? Lembra disso? Quando ele foi lá, os caras queriam se apresentar para ele. Ele falou, não precisa ir não. Basta uma palavra. Cafarnaum estava a cerca de 30 quilômetros de distância. A palavra de Jesus percorreu, cruzando, a gente falou isso naquela série, cruzando tempo, espaço, química e tudo, pum, indo direto ao doente. A tua palavra pode chegar lá na China, no Japão, na pessoa que você deixou em casa, mesmo você não estando presente fisicamente. A tua palavra funciona, a tua língua, como um estilingue. Ela vai em locais que você nem imagina. Só que você pode usar ela para a vida ou para a morte. O que você tem lançado? Qual é a pedra lisa que você tem colocado? A pedra da morte, lançando morte sobre o seu futuro, sobre o seu presente, sobre o seu casamento, sobre o teu namoro, sobre a tua família, sobre as tuas finanças? Ou você tem colocado a pedra que se chama Jesus Cristo, lisa, sem mácula, sem problema, a pedra da graça, lançada, assim como Davi lançou, pum, direto na testa de Golias, derrubando o gigante que tem te afrontado 24 horas. De que forma você tem usado o estilingue? De que forma você tem usado isso para monitorar a tua mente? Colocando a palavra de acusação, de medo, de morte? Ou você tem usado palavra de vida, mesmo diante de afronta de Satanás, mesmo diante de afronta do problema? Essa pedra lisa não foi escrita ali. Isso nos dá um embasamento quando Jesus fala lá para os discípulos, para todo mundo, que ele é a pedra angular que os construtores rejeitaram. Lembram disso? A pedra está sendo pega. E o que eu te convido a fazer é que quando Satanás vier,
você vai tomar essa pedra, o estilingue, que Deus colocou natural na tua vida. E Ele vai vir contra você, vai dizer: você é doente, eu sou curado em nome de Jesus. Você é um fracasso, eu sou bem-aventurado em Cristo Jesus. Você vai morrer na sarjeta, seus projetos vão se fracassar, eu sou próspero em Cristo Jesus. Você vai morrer igual seu pai e a sua mãe, pelas suas pesaduras. Eu fui curado e toda a maldição foi levada sobre ele na cruz. Você não é nada, eu sou o que a palavra diz que eu sou. Você não é, eu sou em Cristo Jesus. Você não pode, eu posso todas as coisas em Cristo Jesus. Você não vai vencer, verdade, porque eu já venci em Cristo Jesus. E até quando eu vou confessar isso, Rafael? Até o dia que se cumpra a promessa dele sobre a tua vida. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai desistir. Você vai se posicionar em fé, em autoridade, você vai começar a mudar aquilo que você lança para o mundo espiritual, porque Satanás ele quer e vai continuar bombardeando a sua mente. É aqui o campo de batalha. Você é fruto daquilo que você pensa. A tua empresa é fruto daquilo que você determina para ela todo dia quando você chega lá. O teu casamento, os teus filhos é fruto daquilo que você tem lançado. Amém? Melhor que hoje, só a semana que vem. Melhor que semana que vem, só a outra. Melhor que a outra, só a outra. Deus tem um maná para cada dia. Se fosse você, não ficava de fora dessa série. Eu tenho certeza que isso vai chacoalhar de uma vez por toda você que andava cabisbaixo, para baixo, sabe, pesado. Sua situação está uma catástrofe dentro da tua casa, dentro das tuas finanças. Isso vai mudar. Isso vai mudar porque você vai vencer aqui. E naturalmente isso vai se transbordar para o mundo natural.